Como anunciado já, o tema do nosso encontro de hoje será a resposta do réu, que procurarei trazer alguns pontos polêmicos e também fazer uma análise ao final do projeto de lei do novo Código de Processo Civil, que muda bastante coisa na regulamentação dessa resposta. Então, inicio a exposição com uma definição do que se entende por resposta do réu. Então, recorro aqui às lições de Dinamarco para conceituar a resposta como uma reação do demandado em um processo ao estímulo feito pela citação, o qual lhe torna parte e lhe dá ciência dos termos da demanda do autor. Então, a resposta é uma reação do réu à demanda introduzida no Poder Judiciário pelo autor. A resposta é uma decorrência da garantia do contraditório, dentro da ideia de informação e reação. Então, por meio da citação, o réu é comunicado acerca da existência de uma demanda contra si e a materialização dessa reação se dá por meio da resposta que ele apresenta no processo. A resposta também pode ser vista como um ônus do réu. Afinal, se ele não se desincumbe desse ônus, ele acaba suportando a consequência da revelia, o que dispensa o autor de provar os fatos que alega, de acordo com a previsão do artigo 319, e isso faz também com que os prazos no processo fluam independentemente de qualquer intimação do réu, de acordo com a regra do artigo 322. A reação do réu diante da demanda inicial pode ser tanto uma reação defensiva, na qual ele se limite a resistir à pretensão deduzida pelo autor em juízo, quanto uma reação ativa, que se dá por meio da propositura de uma demanda em face do autor. O artigo 297 do Código de Processo Civil, ele inicia a regulamentação da resposta do réu da seguinte forma: o réu poderá oferecer, no prazo de 15 dias, em petição escrita dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção. Então, numa primeira olhada, esse artigo sugeriria que essas seriam as 3 modalidades de reação que o réu pode ter diante da demanda inicial. Mas a questão não é tão simples quanto parece. Afinal, o réu pode reagir de outras formas também diante da demanda inicial. Ele pode, por exemplo, lançar mão da nomeação autoria, que é regulamentada nos artigos 62 e seguintes do Código de Processo, e essa nomeação autoria tem lugar em situações específicas nas quais o réu alega que uma outra pessoa e não ele é que deveria estar em juízo. Então ele pede, de algum modo, a substituição do ocupante do polo passivo do processo. Ele pode também lançar mão da denunciação da lide, prevista nos artigos 70 e seguintes do processo, por meio da qual ele apresenta uma espécie de ação de garantia em face de quem deve suportar as consequências da possível sucumbência dele no processo. Ele também pode lançar mão do chamamento ao processo, que é uma outra reação possível diante da demanda inicial, por meio da qual o réu traz para o processo outras pessoas que devem, juntamente com ele, suportar as consequências do acolhimento da pretensão da demanda inicial. Por exemplo, numa situação de devedores solidários. Então, se apenas um devedor solidário é demandado, esse réu demandado pode pedir que venham para o processo todos os outros devedores que se encontram na mesma situação. Ele pode também impugnar ao valor da causa, é uma outra reação possível diante da demanda inicial. Pode também arguir a falsidade de um documento que instrui a demanda inicial e que é juntado pela parte contrária, conforme previsto no artigo 390. Então, como se pode perceber, o artigo 297 traz um rol pretensamente exaustivo das reações do réu diante da demanda inicial, mas não são apenas essas modalidades ali previstas, né, a contestação, a exceção e a reconvenção, que contemplam todas as possibilidades de reação do réu diante da demanda inicial. O artigo 297, ele coloca, né, um prazo aqui, né, expresso de 15 dias, e esse mesmo prazo, que a gente vai também analisar melhor mais para frente, né, vamos ver que o prazo nem sempre é de 15 dias,
Mas o mesmo prazo estatuído no artigo 297 para contestação, para exceção e para reconvenção é o prazo que, em regra, baliza essas demais modalidades de resposta. Então, o réu tem que nomear a autoria no prazo da contestação, tem que denunciar a lide também no prazo da contestação, chamar ao processo também no prazo da contestação, impugnar o valor da causa também no mesmo prazo da contestação, arguir a falsidade dos documentos já juntados com a petição inicial também no prazo da contestação. Se ele não fizer isso, o direito dele lançar mão de qualquer outra reação diante da demanda inicial resta precluso. Então, ele vai poder, por exemplo, discutir a falsidade do documento num outro processo, mas não mais nesse. Voltando a uma questão que já anunciei em alguma medida, apesar do artigo 297 falar expressamente num prazo de 15 dias, esse prazo nem sempre será de 15 dias. Em algumas situações, o prazo para que o réu reaja diante da demanda inicial ele é diferenciado. Então, no procedimento sumário, no processo dos juizados especiais, na ação revisional de aluguel, a oportunidade para resposta está vinculada à audiência e não ao prazo de 15 dias da juntada aos autos do mandado de citação. Então, ainda que a audiência aconteça um ano depois da citação do réu, é na audiência que ele vai apresentar a sua resposta. Então, não interessa aqui, para esse efeito, o prazo de 15 dias e nem a data da juntada aos autos do comprovante da citação. Na ação possessória de força nova, na qual seja realizada a audiência de justificação prévia, o prazo para reagir diante da demanda inicial também é diferenciado. Ele passa a correr da comunicação da decisão que defere ou não a medida liminar. Está previsto expressamente no artigo 930, parágrafo único do Código de Processo. E também temos outras situações em que o prazo para resposta ele é diferenciado. Então, na ação de depósito, o prazo para contestar a demanda e, de modo geral, responder é de 5 dias, artigo 902. Na ação de prestação de contas, também 5 dias, artigos 915 e 916. Então, o prazo estabelecido no artigo 297, ele traz uma regra geral, mas que nem sempre é a regra que vale para todos os casos. Como se inicia o prazo da resposta? O início do prazo para resposta se dá nas mesmas condições colocadas pelo artigo 241 do Código de Processo. Então, com a juntada aos autos do comprovante da citação e sempre a partir da juntada aos autos do comprovante de citação do último litisconsorte quando houver mais de um réu no processo. Então, ainda que já haja um réu citado, é apenas com a citação de todos os demais que haverá o início do prazo para resposta. Como que se conta esse prazo? O prazo para resposta ele é sensível tanto às disposições do artigo 188 quanto às disposições do artigo 191 do Código de Processo Civil. Então, o que isso quer dizer? Que quando tiver no polo passivo do processo o Ministério Público ou a Fazenda Pública, eu vou ter o prazo em quádruplo para responder. Apesar do artigo 188 falar expressamente em contestar, o prazo em quádruplo ele abrange tanto a reconvenção quanto a exceção. Então, não se entende que o réu tenha, nesse caso, o prazo em quádruplo para contestar, mas tenha que reconvir em 15 dias ou excepcionar em 15 dias. O prazo, essa situação do artigo 188 é mais uma daquelas em que se deve ler responder quando o Código fala em contestar. Isso pode levar à existência de prazos diferentes para resposta. Se eu tiver como litisconsortes a Fazenda Pública e um particular, o particular vai ter 15 dias para responder a demanda e a Fazenda Pública 60. O fato da Fazenda Pública estar junto com o particular não faz com que o prazo do particular se altere. A regra do artigo 191 prevê que o prazo para se manifestar de forma geral nos autos, o que inclui a resposta, é dobrado sempre que os procuradores, sempre que os litisconsortes estiverem representados por procuradores diferentes. Então aqui eu também tenho uma situação que elastece o prazo para resposta. Então, se eu tenho mais de um réu e esses réus são representados por procuradores diferentes, o prazo para resposta é dobrado. As partes não precisam requerer essa dobra. Basta que, no transcurso do processo, apareça um advogado representando cada réu para que esse direito ao prazo em dobro reste assegurado. Então,
elas não precisam pedir que esse prazo em dobro incida, nem comprovar dentro dos 15 dias que o prazo em dobro será utilizado, porque elas já desde logo comprovam a existência de procuradores diferentes. Agora, por cautela, é recomendável que antes do escoamento do prazo, para evitar qualquer problema, a parte que já sabe que contará com um procurador diferente dos demais réus, peticione nos autos, apenas por uma questão de cautela, para que não haja dúvidas quanto à tempestividade da contestação. Porque, uma vez transcorrido o prazo, o cartório pode tomar alguma providência, já presumindo uma eventual revelia que, todavia, não se verifica. E mesmo que o cartório tome alguma providência nesse sentido, naturalmente, depois com a juntada das petições, qualquer providência que haja sido tomada terá que ser eliminada. Mas, enfim, para evitar qualquer problema, é conveniente, na prática, que se informe, dentro do prazo simples, que será feito o uso do prazo em dobro. Já no caso do artigo 5º, parágrafo 5º da Lei de Assistência Judiciária, que prevê o prazo em dobro para o beneficiário da assistência judiciária, que é patrocinado por defensor público, aqui é preciso, dentro do prazo simples, pedir o benefício e informar a condição. Porque como a concessão do benefício da assistência judiciária produz efeitos apenas ex nunc, a partir da concessão, e retroagindo até o momento do pedido, se o pedido não for feito dentro do prazo simples, o eventual deferimento desse benefício depois não vai beneficiar o réu para tornar uma eventual contestação apresentada no prazo maior tempestiva. A resposta, de uma forma geral, vai ser intempestiva. Então, no caso em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita for representado por defensor público, a regra do artigo 5º, parágrafo 5º da Lei da Assistência Judiciária, o pedido de assistência deve ser formulado dentro do prazo simples, informando também essa condição da representação da parte pelo defensor público. Quem também tem prazo em dobro são os membros da Defensoria Pública da União, artigo 44 da Lei Complementar 80/94. Então, aqui também eu vou ter um prazo dobrado para responder. O prazo para oferta da resposta, ele pode ser suspenso quando uma modalidade específica de resposta é apresentada, qual seja a exceção. Qualquer das exceções, tanto a de incompetência quanto a de suspeição e também a de impedimento, levam à suspensão do processo. Então, ainda que eu apresente a exceção no último dia do prazo, quando o processo retomar sua marcha, eu ainda vou ter mais um dia para apresentar as outras modalidades de resposta. Então, uma vez apresentada a exceção, o prazo é suspenso para a oferta da resposta, suspenso, não interrompido, então o que tiver transcorrido até o momento da oferta é computado e depois o que restar transcorre com a retomada da marcha do processo. E por que isso acontece? Porque o processo como um todo é suspenso quando é apresentada a exceção. O prazo para resposta ele é preclusivo. Então, se o prazo para resposta transcorre sem qualquer reação do demandado, ele não vai mais poder fazer nada no processo para reagir à demanda inicial. Ele vai poder se manifestar nos autos, vai poder até produzir provas, mas a reação à demanda inicial só pode acontecer na forma de contestação, exceção e reconvenção dentro do prazo fixado pelo legislador. Então, transcorrido esse prazo, o réu não vai mais poder apresentar contestação, nem exceção e nem reconvenção. Acontece o que se chama de preclusão temporal. A forma estabelecida para a resposta, até o artigo 297 fala expressamente, em petição escrita, ela é a forma que baliza a oferta da resposta na maioria dos casos. Tem uma exceção a essa regra no procedimento sumário e nos juizados especiais. O procedimento sumário fala expressamente em resposta escrita ou oral, no artigo 278, parágrafo 1º, e a Lei dos Juizados Especiais, no seu artigo 30, também admite a resposta oral. Só que nos juizados especiais há uma ressalva, tanto para exceção de impedimento quanto para de suspeição, que o artigo 30 diz que devem ser apresentadas na forma da legislação processual. Então, para a exceção de impedimento e suspensão, nos juizados especiais, o conveniente é que se apresente a petição de forma escrita.
O artigo 299, ele prevê que a contestação e a reconvenção sejam oferecidas simultaneamente em peças autônomas e que a exceção seja processada em apenso aos autos principais. Esse oferecimento simultâneo que o legislador exige causa alguma controvérsia na doutrina e na jurisprudência. Na minha particular opinião, a oferta das respostas não precisa ser simultânea, desde que tempestiva. O que isso quer dizer? Eu posso reconvir depois de contestar, posso excepcionar e contestar depois de reconvir. Por quê? Porque se trata de atos independentes e a prática de um não gera preclusão consumativa nem preclusão lógica que impeça a oferta do outro. Então, essa apresentação conjunta, simultânea, que o legislador sugere, seria apenas um conselho dele, até porque o único ato que causa a suspensão do processo é a exceção ritual, a exceção de impedimento, suspeição ou de incompetência. Então, como a oferta da contestação ou da reconvenção não paralisam o processo, o legislador entende que é conveniente que a parte apresente as duas desde logo, porque se apresentar uma e o juiz imediatamente abre a oportunidade para que o autor se manifeste sobre uma delas, aí aquela fase do processo restou superada, ainda que a gente esteja dentro do prazo de 15 dias. É claro que isso é muito raro de acontecer, porque todos sabem que nenhum processo atualmente anda nessa velocidade. Talvez com o processo eletrônico a gente tenha esse exemplo se torne realidade. Mas então, se a fase processual se superar, ainda que o processo esteja dentro dos 15 dias, aí o réu não poderia mais ofertar uma resposta. Então, dando um exemplo, se ele contesta no 5º dia e no 6º dia o juiz já abre vista para o autor se manifestar sobre a contestação, a fase processual própria para a resposta restou superada. Agora, na minha opinião, se o réu contesta no 5º dia e reconvém no 7º, isso não tem nenhum problema, porque os atos são independentes, têm finalidades distintas e é possível reconvir sem contestar e contestar sem reconvir, não há uma dependência entre os atos necessária. Então, na minha opinião, essa exigência da simultaneidade da apresentação das peças não é algo que deva subsistir. Porém, há uma controvérsia grande na doutrina e na jurisprudência. Faço referência aqui a 3 julgados do STJ. Um deles indicando a possibilidade da apresentação posterior da peça, desde que no prazo, que é o da 3ª turma, o recurso especial 132.545, e 2 julgados contrários. Então, um da 4ª turma, que é o recurso especial 31.353, e um da 1ª turma mais recente, que é o recurso especial 935.051, agravo regimental. Então, é melhor não correr esse risco também. Então, por via das dúvidas, sempre que se for contestar e reconvir, é conveniente que se faça, que se apresente, que se pratique os 2 atos na mesma oportunidade. O legislador fala também em peças autônomas, só que aqui eu não tenho problema. Ainda que eu decida apresentar as 2 peças, praticar os 2 atos numa peça só, aqui a jurisprudência e a doutrina não têm levantado maiores problemas para a admissibilidade das 2 respostas. Então, entende-se que a apresentação da reconvenção dentro da mesma peça utilizada para contestação seria uma mera irregularidade e que não atrapalharia o aproveitamento dos 2 atos. Isso vale até tem valido também para a exceção de incompetência, que em vez de se apresentar a arguição de incompetência relativa, que em vez de ser apresentada numa peça própria, é apresentada como preliminar da contestação. Isso veremos aí mais adiante, mas desde logo já antecipo que o legislador prevê uma forma própria para a arguição da incompetência relativa, que é a oferta da exceção em peça própria. Então, a jurisprudência entende que mesmo que se faça uso de uma peça só para ventilar a incompetência relativa e todas as demais matérias de defesa, a incompetência relativa pode ser apreciada. Então, a questão da autonomia da peça não tem sido colocada aí pela jurisprudência como um problema para que os atos sejam aproveitados. Agora, também, por via das dúvidas, convém apresentar cada modalidade de resposta dessas daqui, a contestação, reconvenção e exceção, numa peça própria. A impugnação ao valor da causa também é conveniente que se apresente em peça própria, porque essa daqui
não tem sido conhecida quando apresentada numa peça única. Agora, aquelas outras modalidades de resposta que fiz referência, que o artigo 297 nem chega a tratar expressamente, então, denunciação da lide, chamamento ao processo, todas essas são embutidas na própria contestação. Até o próprio legislador fala na peça da contestação ou na oportunidade da contestação. Então, as únicas peças que devem, os únicos atos que devem ser praticados em peças autônomas, então, são a contestação, a reconvenção, a exceção e a impugnação ao valor da causa. O espaço para oferta de resposta ele pode variar conforme as características de cada processo. Então, eu tenho alguns procedimentos, por exemplo, que são marcados pela concentração, pela simplificação e pela celeridade. Então, nesse tipo de procedimento, o meu espaço para resposta é mais reduzido. Então, no procedimento sumário, nos processos instaurados perante os juizados especiais, eu não tenho espaço para intervenção de terceiros, praticamente. Só em alguns casos, caso de seguro no procedimento sumário e nos juizados especiais, em nenhuma situação, praticamente, se admite a intervenção de terceiros. Em processos fundados em responsabilidade por fato do produto em matéria de relação de consumo, não se admite denunciação da lide, o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, conjugado com o artigo 13, parágrafo único, que determinam dessa forma. Então, em alguns processos, de acordo com o interesse que está em jogo, ou de acordo com uma política legislativa de fazer com que o processo não demore além do que se entende necessário para aquela hipótese, então se restringe o espaço para resposta do réu. Agora, esse espaço para resposta ele nunca é restringido no que diz respeito à matéria que se pode alegar na contestação. Então, na contestação, até por uma questão do direito à ampla defesa, que é constitucionalmente previsto, o réu ele sempre terá assegurado o direito a veicular todas as matérias que forem úteis aí para a sua defesa. Então, agora, feito esse panorama aí do que se entende por resposta do réu, eu vou procurar tratar de cada uma dessas modalidades. Já adianto que não vai dar tempo de tratar de forma exauriente de todas elas. Então, até peço que os senhores interrompam a exposição sempre que julgar pertinente, porque eu não tenho a pretensão de esgotar o tema. Então, mesmo tendo espaço depois para que alonguemos os debates com perguntas, podem me interromper durante o tempo destinado aqui à exposição, porque às vezes um detalhe que pode ser mais interessante de aprofundamento para os senhores, a gente aprofunde essa questão em vez de procurar cobrir todo o programa, que já adianto desde logo que não será possível. Então, vamos iniciar pela contestação. A contestação, o próprio artigo 300 do Código de Processo Civil dá uma boa noção do papel que ela ocupa no processo, né? Esse artigo 300 prevê que compete ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, ela é a peça principal da defesa. Então, tudo que o réu tiver para defesa, para a sua defesa, seja de ordem material, seja de ordem processual, ele deve colocar na contestação, excluindo apenas aquelas matérias que o legislador expressamente prevê um outro veículo para o réu trazer para o processo, que é o caso das exceções rituais, que a gente vai ver adiante. Mas então, tudo que o réu tiver para resistir à demanda do autor, ele deve trazer na contestação, a não ser aquilo que o legislador reserve um caminho próprio. Então, a contestação ela é fortemente marcada pelo princípio da eventualidade. Então, o princípio da eventualidade traz a regra de que a parte deve concentrar na contestação toda a sua defesa sob pena de preclusão. E, inclusive, com a possibilidade de trazer alegações contraditórias entre si, já pensando na hipótese de uma tese da sua defesa não ser acolhida. Então, o princípio da eventualidade permite isso. O artigo 303 do Código de Processo ele reforça essa ideia de que a contestação deve concentrar toda a matéria de defesa sob pena de preclusão, dispondo que depois da contestação só é lícito deduzir novas alegações quando se tratar de fato ou direito superveniente,
ou quando o juiz puder conhecer de ofício da matéria, então, por exemplo, as preliminares ao julgamento do mérito, que são matérias que o juiz pode apreciar a qualquer tempo, ainda que o réu não traga essas matérias em contestação, ele pode trazer depois. E matérias que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo. Então, caso da prescrição. Mesmo que o réu não traga a questão da prescrição na sua contestação, ele vai poder trazer depois. Agora, tudo o que foge aqui do artigo 303 deve vir expressamente trazido pela contestação sob pena de preclusão. O réu pode resistir à demanda inicial por todos os meios. Ele pode negar os fatos que são alegados na demanda inicial, pode negar as consequências jurídicas que o autor extrai dos fatos alegados na petição inicial, ele pode opor fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor e pode também arguir matérias indicativas da falta de requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito. Então, defesas materiais, defesas de mérito e defesas processuais. A contestação, por si, não alarga o objeto do processo. Então, ela é um ato puramente defensivo que vai simplesmente contribuir para a extinção do processo sem julgamento do mérito ou para a prolação de uma sentença que se limite a negar o direito invocado pelo autor, ou seja, uma sentença de improcedência. Então, as matérias que ficam fora da contestação, os artigos 304 a 314 prevêem expressamente quais são. São a incompetência relativa, o impedimento ou a suspeição do juiz, que ficam reservadas para as exceções rituais que serão objeto de análise adiante. E também a impugnação ao valor da causa, que o artigo 261 diz que deve ser objeto de peça própria. Então, todo o resto, todas as demais matérias, devem vir tratadas na contestação. Por uma questão lógica, o artigo 301 diz que antes de adentrar no mérito, compete ao réu alegar as matérias relacionadas à falta de requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito. É uma questão lógica. Se trata primeiro dos obstáculos para o julgamento do mérito e, se eles restarem superados, aí sim há interesse em tratar das defesas de mérito. Nesse rol do artigo 301, temos matérias, na sua maioria, cognoscíveis de ofício. Então, incompetência absoluta, litispendência, coisa julgada, inépcia da petição inicial, carência de ação, e apenas uma matéria que não é cognoscível de ofício, que é a convenção de arbitragem prevista no inciso 9º do artigo 301. Então, se o réu não alega na sua defesa a existência da convenção de arbitragem, entende-se que ele renunciou ao que foi acordado nessa convenção, e então ambas as partes decidiram submeter a matéria ao Poder Judiciário e o juiz não pode levantar essa questão de ofício. Então, questão de convenção de arbitragem, se o réu não alegar nada na sua defesa, o autor também não disser nada na sua petição inicial, entende-se que as partes resolveram abrir mão do acordo que fizeram de submeter a controvérsia a um órgão arbitral e decidiram recorrer ao Poder Judiciário. O artigo 302 do Código de Processo Civil traz o ônus da impugnação específica, que deve ser uma preocupação do réu quando elabora a sua contestação. Ele deve impugnar todos os fatos narrados na petição inicial, sob pena deles restarem presumidos verdadeiros. O ônus da impugnação específica não se confunde com a revelia. A revelia é a absoluta ausência de resposta. Então, é o réu que simplesmente não reage diante da demanda inicial. O que também acaba fazendo com que os fatos alegados pelo autor se presumam verdadeiros. Aqui no artigo 302, eu vou ter os efeitos efeitos parecidos com os da revelia, só que de forma reduzida. Então, apenas aqueles fatos que não foram objeto de impugnação específica é que vão ser presumidos verdadeiros, e não todos os fatos alegados pelo autor. É possível que, mesmo sem uma contestação, sem uma peça chamada contestação, os fatos narrados na petição inicial se tornem controvertidos. E trago aqui um exemplo disso. Se o réu, em uma ação reivindicatória, apresenta uma reconvenção dizendo que aquele bem é dele, mesmo sem contestar
formalmente a demanda inicial, a simples oferta dessa reconvenção é suficiente para tornar controvertidos os fatos e afastar qualquer efeito de revelia ou de presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Então, não é apenas a peça com o nome de contestação que é suficiente, que é o único meio suficiente para tornar controvertidos os fatos afirmados na petição inicial. Uma peça de resposta com o nome de reconvenção também pode desempenhar esse papel. Também é possível que a reconvenção, mesmo sem tornar controvertidos os fatos narrados na petição inicial, leve a demanda inicial ao fracasso, por exemplo, veiculando uma questão prejudicial ou preliminar que, uma vez acolhida, faz com que a demanda inicial reste julgada prejudicada ou improcedente em razão do que o juiz venha decidir. Então, é possível que uma demanda que o réu introduz no processo acabe levando a demanda inicial em procedência, mesmo que ele não conteste especificamente. O que mais a contestação deve fazer, além de trazer essa resistência do réu diante da demanda inicial? Ela deve trazer, segundo o próprio artigo 300 determina, a especificação das provas que o réu pretende produzir. Só que essa especificação das provas, nesse primeiro momento, tem sido entendido como suficiente um simples protesto genérico que pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, conforme as necessidades do processo. Então, e às vezes especificando, né, especialmente provas orais, documentais, periciais, mas sem entrar em maiores detalhes. Até porque, nesse momento do processo, assim como por ocasião da petição inicial, não é possível ainda saber quais serão todos os pontos controvertidos do processo. Imagine que o réu trouxe um fato impeditivo do direito do autor na sua contestação. Ele não sabe se, quando o autor se manifestar sobre esse fato será contestado. O autor pode, é claro que isso não acontece toda hora, mas o autor pode até reconhecer que o réu está certo e que a sua demanda é improcedente mesmo. Então, a gente ainda está numa fase do processo que não é possível saber até onde será necessário produzir provas e que provas deverão ser produzidas. Até chega-se a dizer que esse protesto genérico seria até desnecessário. Mas, por via das dúvidas também, acho que sempre na condição de réu no processo, a gente tem que adotar todas as cautelas possíveis, porque tem duas coisas no processo que uma parte não pode falhar. No ônus de contestar e depois no ônus de recorrer de uma decisão desfavorável, principalmente em matéria de apelação. Então, todo cuidado é pouco quando se trata de responder uma demanda e interpor uma apelação contra uma sentença. Então, sempre conveniente, no final da contestação, colocar que pretende provar o alegado por todos os meios admissíveis de direito, especialmente provas documentais, orais, periciais, conforme as necessidades do processo. E com isso, depois, no momento em que o juiz determina que as partes especifiquem as provas que pretende produzir, porque esse despacho também usual que o juiz dá, ele é dado já numa fase em que o processo está mais adiantado. Então, numa fase em que a demanda já está estabilizada, uma eventual resposta que o réu trouxe já foi objeto de debates e de considerações por parte do autor, então aí já temos uma ocasião adequada para que as partes saibam o que está controvertido no processo e aí sim possam especificar melhor as provas que pretendem produzir. Então, esse ato de especificação de provas ele vem desmembrado em dois. Primeiro, esse protesto genérico e, segundo, num segundo momento, uma especificação mesmo das provas que se tenciona produzir. Para evitar qualquer problema com relação à preservação do direito à prova, é conveniente que os dois atos sejam praticados. Então, esse protesto genérico no primeiro momento e depois essa manifestação mais específica, uma vez provocado pelo juiz. No procedimento sumário, a contestação já deve trazer o rol de testemunhas, os quesitos para a perícia e a indicação do assistente técnico sob pena de preclusão. Então, no procedimento sumário é preciso ter atenção com relação a essa maior especificidade que se requer aqui para o ato de contestar. O artigo 396 do Código de Processo ele traria também uma exigência com relação aos documentos que as partes
tencionam trazer para o processo. Diz o artigo 396 que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. Isso faria com que o direito a produzir a prova documental restasse precluso, uma vez superada a fase inicial do processo? Não. Esse artigo tem sido bastante flexibilizado, então, mesmo que após a contestação a parte queira juntar um documento, isso é autorizado, ainda até que ela já tivesse esse documento, apenas casos de má-fé que têm sido objeto de repreensão e que têm levado o juiz a indeferir a juntada tardia de um documento. Nas situações ordinárias, a juntada ulterior de um documento tem sido autorizada, mas aqui também, por via das dúvidas, é sempre bom trazer já com a contestação os documentos por meio dos quais se pretende provar as alegações lançadas na contestação. Com relação à exceção agora. A exceção ela pode ser definida como um incidente processual que o legislador instituiu para a alegação específica da incompetência relativa, do impedimento e da suspeição do juiz. O artigo 304 do Código de Processo, que regula inicialmente, né, a exceção, ele prevê que é lícito a qualquer das partes arguir por meio de exceção a incompetência, o impedimento ou a suspeição. Esse artigo ele acaba induzindo, numa leitura apressada, o leitor a um erro. Porque não é qualquer das partes que pode arguir a exceção de incompetência. O autor não pode arguir, porque ele já fez uma escolha no momento do ajuizamento da demanda inicial a respeito do juiz que ele entende competente para julgar a causa. Então, essa escolha dele faz com que o direito dele questionar a competência tenha restado superado. Então, é apenas o réu que vai poder arguir a exceção de incompetência. A de impedimento e a de suspeição, qualquer das partes pode arguir. Agora, com relação a outras pessoas que participam do processo, e mais especificamente no que diz respeito à exceção de incompetência, entende-se que o opoente, o denunciado à lide, e o MP, quando atua como fiscal da lei, não podem opor exceção de incompetência. Por quê? A questão, no que diz respeito ao MP, apesar de haver uma certa controvérsia, eu particularmente me filio à posição de que o MP não poderia aqui se sobrepor à atuação do réu, o réu que deveria trazer essa questão, porque se o fato do processo estar numa determinada comarca não o impede de se defender e ele não toma iniciativa alguma de contestar essa incompetência do juiz, não seria o MP que tomaria essa decisão, que a parte não quis tomar. Quando a questão é de suspeição ou de impedimento, aí é diferente. Aí o MP, mesmo quando fiscal da lei, poderia arguir a matéria. Agora, o opoente e o denunciado à lide não podem opor exceção de incompetência porque, no caso, eles ingressam no processo ou com uma nova demanda, no caso da oposição, ou para responder uma demanda, no caso da ação de garantia em que consiste a denunciação da lide. E se trata de uma demanda conexa a uma demanda que já foi ajuizada anteriormente. Então, a competência fixada para a demanda inicial se prorroga, então por isso que o opoente nem o denunciado à lide podem opor exceção de incompetência. Já aquele que é chamado ao processo, ou nomeado à autoria, ou o assistente litisconsorcial, e o assistente litisconsorcial, desde que já esteja presente na relação jurídica processual no momento próprio para a resposta, eles podem oferecer exceção de incompetência. O assistente simples pode oferecer exceção de incompetência, mas essa exceção vai ficar condicionada ao assistido não discordar, porque se o assistido discordar, o assistente simples aí não vai ter reconhecido o seu direito a excepcionar o juízo. A exceção pode ser oposta a qualquer tempo ou grau de jurisdição, principalmente nos casos de suspeição e impedimento. No caso de incompetência, só no prazo de 15 dias, e a de suspeição é no prazo de 15 dias do conhecimento do fato que motiva a suspeição. No caso do impedimento, não há prazo, porque como o impedimento pode ser até objeto de ação rescisória, então o artigo 485 prevê num dos seus incisos a hipótese de impedimento como
causa de rescindibilidade da decisão. Então, entende-se que é uma matéria que não preclui. Então, mesmo que o impedimento não seja veiculado no prazo de 15 dias, a matéria pode ser objeto de considerações depois. A exceção, como já disse, ela desencadeia a suspensão do processo. Agora, o artigo 265 e o artigo 306, eles trazem ideias diferentes e, em alguma medida, contraditórias e que precisam ser conciliadas. O artigo 265, no inciso 3º, diz que, quando for oposta a exceção, o processo se suspende. E o artigo 306 diz que, recebida a exceção, o processo se suspende. E aí, como que ficamos? A suspensão ela acontece desde a oposição da exceção ou só a partir do recebimento? Essa é uma questão que deve ser objeto de uma análise cuidadosa, porque como a hipótese é de suspensão e não de interrupção, eu preciso delimitar exatamente o marco inicial dessa suspensão, porque isso daí vai ter repercussão direta no prazo que restar para a oferta das demais modalidades de resposta. Então, a interpretação que me parece mais razoável aqui, que conjuga o que o artigo 265 diz com o que o artigo 306 fala, é a seguinte: se atribui o efeito suspensivo desde o momento em que se opõe à exceção, e a confirmação desse efeito fica condicionada ao recebimento. Então, a partir do momento que o juiz recebe, esse recebimento produz o efeito retroativo, confirmando a suspensão desde o momento da oferta da exceção. Agora, qual que é o risco disso? Se a exceção não for recebida, por exemplo, porque se entendeu que ela era intempestiva, foi apresentada já depois do 15º dia, aí não vai haver o recebimento e o prazo para a resposta vai ter escoado sem nenhuma interrupção, sem nenhuma suspensão. Então, por isso até que se recomenda não aguardar o julgamento da exceção para apresentar as demais modalidades de resposta. Então, ainda que vá se excepcionar o juízo, já desde logo apresente as demais modalidades de resposta para não correr nenhum risco. E até quando dura a suspensão produzida pela oferta da exceção? O artigo 306 diz até que seja definitivamente julgada. Só que não é bem assim. Se definitivamente julgada, deve ser entendido até o julgamento de primeiro grau. Então, não se aguarda o julgamento da exceção em todas as instâncias para que somente formada a preclusão em torno da matéria que o processo volte a correr. Então, uma vez julgada a exceção no primeiro grau, o processo volta a correr. Só que como ele volta a correr? Isso vai variar conforme o resultado da exceção. Se a exceção é rejeitada, a exceção de incompetência é rejeitada pelo juiz, porque vamos ver mais adiante, conforme o tipo de exceção, varia o órgão competente para julgá-la. Então, se a exceção é rejeitada, o prazo para contestar o recolvi volta a correr da comunicação da decisão ao réu. Se a exceção de impedimento ou suspeição é rejeitada pelo tribunal, que é o tribunal que julga, o prazo volta a correr apenas da ciência do despacho do juiz para que se cumpra o acórdão. Se é acolhida a exceção, ou se o próprio juiz se dá por impedido ou suspeito, o prazo volta a correr com a intimação das partes de que o processo chegou ao juiz competente. Vamos tratar rapidamente apenas aqui de como deve ser apresentada a petição de exceção e passar rapidamente ao seu julgamento, porque senão não vai dar tempo de chegar aqui na reconvenção. Então, o artigo 307 prevê que a exceção deve ser apresentada numa petição própria, mas já vimos que se ela vier ventilada no próprio contexto da peça utilizada para contestação, isso não impede o seu conhecimento, mas para seguir o que o legislador diz e evitar percalços, ofereçam sempre uma peça própria. Ela deve, no caso da incompetência relativa, trazer expressamente o juiz que se entende competente. Se não houver menção a esse juiz que se entende competente, a exceção deve ser rejeitada, pura e simplesmente. Deve-se trazer na petição de exceção os documentos e o rol de testemunhas que se pretende ouvir. Nos juizados especiais não cabe exceção de incompetência relativa,
Então, incompetência relativa em juizados especiais é matéria que deve vir como preliminar de contestação e que, uma vez acolhida, leva à extinção do processo sem julgamento do mérito. Apesar disso, não é uma matéria cognoscível de ofício. Então, ainda que não haja necessidade de se apresentar uma peça apartada, a matéria deve ser expressamente ventilada para que ela seja acolhida e o processo extinto sem julgamento do mérito nos juizados especiais. Há espaço para a produção de provas, né, no julgamento da exceção, como já disse, então a petição inicial deve trazer o rol das testemunhas que se pretende ouvir. O artigo 310 prevê que o juiz indeferirá a petição inicial quando manifestamente improcedente. Aqui é preciso cuidado, porque é só no caso da incompetência relativa que o juiz pode indeferir a petição inicial. No caso de impedimento e suspeição, ele é interessado no julgamento, não é nem ele que julga a exceção, então ele não pode nem mesmo dizer que aquela exceção é inepta, que ela é manifestamente improcedente. Então, o juiz, quando confrontado com uma exceção de impedimento ou suspeição, ele não pode fazer nada além do que remeter essa exceção para o tribunal ou acolhê-la. Ele se dá por suspeito ou impedido e remete os autos para o juiz substituto. Ele não pode tomar nenhuma outra providência além dessas duas. Se ele entender que é o caso de rejeitar a exceção, porque ela é manifestamente improcedente, ou segurar os autos com ele, a jurisprudência entende que é possível a impetração de mandado de segurança pelo réu para que os autos sejam encaminhados ao tribunal. Então, julgada a exceção, a de incompetência pelo próprio juiz, o juiz, então, se acolhê-la, remete os autos para o juiz que ele considera competente. Se rejeitá-la, os autos continuam lá e aí cabe à parte entrar com um agravo que deve ser necessariamente de instrumento. Porque como se trata de uma questão de competência, aqui não há espaço para agravo retido, nem para retenção do agravo pelo tribunal. A competência é uma matéria que tem que ser definida desde logo, então o caso aqui é de agravo de instrumento. Uma vez encaminhado o processo para o juiz que foi considerado competente, esse juiz que recebe o processo não pode se insurgir contra a decisão e, por exemplo, determinar a instauração de um conflito negativo de competência. Cabe a ele simplesmente obedecer a decisão do outro juiz, ainda que ele entenda que essa decisão não é correta. No caso de impedimento ou suspeição, o tribunal é que julga a matéria, e a não ser que o juiz reconheça o vício, e aí contra esse julgamento do tribunal caberão os recursos regimentais e também recurso especial extraordinário. Após o julgamento da exceção de incompetência, então, e da exceção de impedimento e suspeição, o processo volta a caminhar, sempre com aquela ressalva de que eventual prazo que foi suspenso, ele volta a correr, sempre computando aquilo que já foi transcorrido. Então vamos falar agora rapidamente da reconvenção, para depois chegarmos ao anteprojeto. A reconvenção pode ser definida como um mecanismo que o legislador disponibiliza para o réu inserir no processo uma pretensão sua, a fim de obter uma tutela jurisdicional diversa daquela programada para o julgamento da demanda inicial. Então, no julgamento da demanda inicial, em regra, o máximo que o réu pode esperar é uma declaração do juiz dizendo que aquela pretensão do autor não pode ser acolhida. Para conseguir algo além disso, ele tem que reconvir. Então é para isso que a reconvenção serve no processo. Ela acaba trazendo vantagens tanto de ordem jurídica quanto econômica, porque a concentração de demandas faz com que o número de atividades a serem desenvolvidas para o seu julgamento seja muito menor do que se essas demandas estivessem em processos diferentes, e ela traz vantagens jurídicas, também porque ela possibilita até o exercício do direito à ampla defesa pelo réu. Ele pode depender, às vezes, da propositura de uma demanda para se defender diante da demanda do autor. Basta imaginar uma situação em que o autor peça o cumprimento de um contrato, a única defesa que o réu tem é um possível pedido de anulação desse contrato.
a anulabilidade do contrato depende de uma demanda do réu para ser reconhecida, né? O juiz não pode enfrentar essa questão, mesmo que ela seja veiculada na contestação, porque isso depende de um pedido de tutela jurisdicional. Então, a reconvenção pode desempenhar aí um papel até relevante para o próprio exercício do direito à ampla defesa. Ela pode ser uma peça também importante para a composição do litígio. Então, o autor entra com uma demanda, o réu reage diante dessa demanda com uma outra demanda que revela um cenário para o autor no qual talvez seja mais favorável ele tentar um acordo do que insistir no recebimento daquilo que ele tem direito, porque se a demanda do réu for acolhida, ele pode sofrer um dano muito maior do que esperava. Então, é claro que é preciso um equilíbrio entre os valores envolvidos aí no processo para que a reconvenção seja admitida. Afinal, ela não traz só vantagens, né? Na medida em que ela é apresentada no processo, o processo se torna mais complexo, as matérias crescem em volume, o número de atividades para o julgamento do processo passa a ser maior, o processo passa a se tornar mais lento. Então, não é sempre que a reconvenção vai trazer mais vantagens do que desvantagens. Então, fazendo uma ponderação entre os valores envolvidos, a ideia é de que a reconvenção seja admissível apenas nas situações em que ela seja mais vantajosa do que desvantajosa para o processo, para os interesses envolvidos no processo de uma forma geral. Uma questão que já permite, em alguma medida, fazer um aceno aí para esse projeto de lei que traz um novo Código de Processo Civil é a questão do pedido contraposto. E, na minha opinião, pedido contraposto, no singular, é uma palavra que não existe até hoje no nosso ordenamento. A primeira vez que se ouve falar dessa palavra no singular é no projeto de lei do Código de Processo Civil, que prevê que o réu, quando quiser formular uma pretensão em face do autor, deve fazê-lo por meio de pedido contraposto na sua peça da contestação. Então, isso mostra, né, o projeto ele procura eliminar, entre aspas, né, a reconvenção, substituindo também, entre aspas, a reconvenção pelo que ele convenciona chamar de pedido contraposto. Só que pedido contraposto é reconvenção. Então, essa é uma coisa que talvez seja o que vá demandar mais atenção aqui da minha parte, né, nesse breve estudo da reconvenção que terei tempo de fazer, mas eu acho que a ideia que deve ser sedimentada é essa. Pedido contraposto e reconvenção são a mesma coisa. Quem vê alguma diferença entre os institutos fala, mas o pedido contraposto ele tem uma peça comum com a contestação, e a reconvenção tem uma peça própria. Mas já vimos que o fato de haver uma peça autônoma ou conjunta para as duas modalidades de resposta não interfere na prática do ato. O Brasil foi um dos poucos países, acho que talvez o único que eu tenho lembrança aqui agora, que instituiu uma peça própria para a reconvenção. Nos demais ordenamentos jurídicos, a reconvenção e a contestação são sempre previstas para a mesma peça. Então, o fato de haver uma peça própria ou não é suficiente para fazer surgir um novo fenômeno. O pedido contraposto é sempre visto como um pedido de tutela do réu em face do autor. Ora, isso é reconvenção. E vai ser sempre para pedir algo que não é garantido pelo julgamento da demanda inicial, porque para aquilo que já é garantido em razão do julgamento da demanda inicial, o réu não precisa pedir nada. Então, tudo indica que pedido contraposto e reconvenção é a mesma coisa. Então, para que criar esse novo nome, que é o que o legislador faz, o legislador pretende fazer, se no mundo inteiro esse fenômeno é conhecido como reconvenção? E até nos demais diplomas legais aqui do Brasil, a demanda do réu em face do autor num processo previamente instaurado é sempre chamada de reconvenção. Então não tem por que criar esse novo nome que o legislador pretende criar, deveria simplesmente se tratar como reconvenção, e se quer acabar com a exigência da peça autônoma, que na minha opinião isso é pertinente mesmo, não se deve exigir que a reconvenção tenha uma peça autônoma, basta apenas que ela esteja perfeitamente individualizada na peça que traz a resposta do réu. Então, acabe-se com a exigência da peça autônoma, mas não se invente um outro nome para isso.
Essa invenção de novos nomes traz uma série de problemas internos aqui e até de ordem externa, porque costuma-se dizer com muita propriedade que o direito não deve ser só pensado do ponto de vista dos operadores nacionais do direito, mas tendo em vista também os estrangeiros. Então, a pessoa que quer entender como é que funciona a demanda do réu aqui no Brasil vai deparar com um nome ao qual não há nenhum registro no exterior, pedido contraposto. É melhor chamar de reconvenção, que é o modo como o qual esse instituto, que foi criado há mais de 1000 anos, sempre foi conhecido. Então não é necessário criar um novo nome. No ordenamento jurídico... Oi, desculpa, diga. Eu acho que essa adequação aí do pedido contraposto é porque o rito sumário ele entrou por legislação especial, né? Quando ele entrou por legislação especial, ele que criou esse pedido. Ele não chama pedido. Então, é isso que eu ia falar, na verdade. Ele fala que poderá requerer dentro da própria... Né? É que antes na legislação, você tinha uma vedação. Aí criaram ali o rito sumário e dentro do rito sumário quiseram acelerar, porque na verdade o rito sumário era a celeridade do processo. Aí falaram, não, já joga tudo junto. Aí agora virou esse embrolho aí. É que o legislador, ele às vezes se vê diante de determinados fenômenos, não sabe como tratar deles e aí cria esses monstros que cabem a nós aí depois tentar arredondar e dar uma forma mais coerente. Então, o que acontecia antes de 94? No procedimento sumário, havia o dispositivo de lei expresso. Não se admite reconvenção. Com a reforma do Código de Processo, a primeira etapa da reforma, acontecida a partir de 94, o legislador entendeu que era o caso de abrir as portas para o réu oferecer uma demanda sua no âmbito do procedimento sumário. Só que ele quis estabelecer um requisito de conexão mais estreito. Ele não queria permitir que qualquer reconvenção fosse admissível no procedimento sumário. Por quê? Porque o procedimento sumário tem um ambiente mais restrito para que o processo ande mais rápido. Então não se pode introduzir à torto e à direito qualquer demanda nesse processo, porque isso torna o processo mais complexo. O legislador não soube pensar numa expressão que, na minha opinião, deveria ser a seguinte: no procedimento sumário, a reconvenção só será admitida quando essencialmente conexa com os fundamentos da defesa ou da petição inicial. Então, se ele usasse essa expressão essencialmente conexa, ele daria ele criaria um ambiente mais restrito para a admissão da reconvenção, que seria compatível com o ideal, aí, com os objetivos do procedimento sumário. Ele não pensou nessa forma. E aí o que ele fez? Falou no artigo 278, é lícito ao réu na contestação formular pedido em seu favor. E aí daí se criou esse monstro aí que chama pedido contraposto, que ninguém sabe o que é. Geralmente essa ideia de pedido contraposto também vem vinculada a uma outra expressão que se faz um péssimo uso, na minha opinião, que é o da ação dúplice, que eu vou procurar tratar aqui, porque o fato do réu poder fazer um pedido em seu favor, ou seja, reconvir, porque não precisa chamar de outra forma, fazer um pedido em seu favor é reconvir. Isso não torna a ação dúplice, porque senão qualquer ação que comporte uma reconvenção, qualquer processo que comporte uma reconvenção do réu, a ação que deu origem a esse processo vai poder ser chamada de dúplice. Porque se diante de toda ação que eu possa reconvir, que eu possa formular um pedido, eu vou chamar essa ação de dúplice, toda ação que comporta uma reação do réu por meio de reconvenção, ela é dúplice. A ideia da dúplice vem lá das possessórias. Não, então, que na minha opinião não é dúplice, porque, então até é bom você tocar nesse assunto, porque já me poupa aqui. O artigo 922 do Código de Processo fala expressamente: é lícito ao réu formular pedido em seu favor na contestação. Então, o réu só vai poder ter a posse reconhecida em seu favor se ele fizer alguma coisa. Se ele ficar quieto, ele não vai ter a posse reconhecida em seu favor.
Então ele precisa fazer algo além do que resistir simplesmente à demanda. Ele precisa fazer um pedido. Isso é reconvenção. Não é pedido contraposto, nem ação dúplice. Ação dúplice é apenas aquela em que o réu, sem fazer nada, sem contestar, sem reconvir, sem fazer pedido em seu favor, mesmo ficando quieto, ele sai do processo com uma tutela igual ou até às vezes superior àquela programada para o autor, mas não porque ele formulou um pedido em seu favor, e sim por causa do direito material que está em jogo e por causa da regulamentação legal daquele processo por parte do legislador. Então, isso aí acontece na ação de prestação de contas. Se o réu não contesta a ação de prestação de contas, o juiz pode chegar à conclusão de que o saldo apresentado pelo autor não é aquele, mas sim um outro saldo que é favorável ao réu, às vezes até porque o autor traz algum elemento que leve a essa conclusão, e, com base nisso, julga a ação favoravelmente ao réu e emite um título executivo em favor do réu, mesmo que o réu não faça nada no processo. Isso sim é uma ação dúplice. Outra ação dúplice, ação de desapropriação. Mesmo que o réu não impugne a oferta do valor do bem a ser objeto da desapropriação, o juiz deve determinar uma perícia, e feita essa perícia, apurado um valor maior do que o da oferta, o réu vai receber esse valor, mesmo que ele não faça nada no processo, mesmo que ele não formule um pedido em seu favor no processo. Então, o fato do processo comportar um pedido do réu em seu favor, na mesma peça da contestação, isso não torna a ação dúplice e nem deve ser tratado de outra forma que reconvenção. Então, pedido contraposto à reconvenção. Se tratar dessa forma, vai evitar todas as confusões e vai mostrar que não basta o réu poder formular um pedido contraposto para que se tenha uma ação dúplice naquele caso. Então, agora, a expressão pedidos contrapostos no plural, não no singular, remete a um outro fenômeno, que só tem na lei dos juizados especiais. O que significa a expressão pedidos contrapostos no plural? Eu não tenho um processo ainda em curso. Então, isso geralmente é o exemplo mais corriqueiro para esse tipo de situação é o de um acidente de trânsito. Houve um acidente de trânsito. O autor, nem posso falar quem é o autor. O condutor de um dos veículos acha que o culpado foi o condutor do outro veículo e o condutor desse outro veículo acha que o culpado foi o condutor do primeiro veículo. Eles estão de acordo pelo menos com relação a uma coisa. Eles não estão de acordo em nada. Então, um procura o outro e fala, olha, vamos procurar alguém então para dizer quem está de acordo, porque pelo menos com relação à nossa discordância nós estamos de acordo. Eles batem as portas do Poder Judiciário, no caso dos juizados especiais, e falam, olha, aconteceu um acidente de trânsito, eu acho que eu estou certo e ele acha que ele está certo. Então, aí eu tenho o que se pode chamar de pedidos contrapostos, que são pretensões formuladas ao mesmo tempo, e as duas pretensões dão início a um processo. Então, aqui eu não tenho propriamente um autor e um réu. Eu tenho dois autores e dois réus ao mesmo tempo. E no momento em que os dois batem as portas do Poder Judiciário para dar início ao processo, eu não vou ter a inserção de uma demanda num processo já em curso pelo réu desse processo. Eu tenho duas demandas dando vida a esse processo, por pessoas que são simultaneamente autor e réu. Então, esse é o fenômeno dos pedidos contrapostos, que são expressamente previstos no artigo 17 da Lei dos Juizados Especiais. Então, isso aqui pode ser chamado de pedidos contrapostos, e na medida em que o legislador cria agora essa figura do pedido contraposto, vejam a confusão que ele forma. Então, e até na Lei dos Juizados Especiais, no artigo 31, a confusão atinge o estágio mais alto, na minha opinião, quando o legislador diz o seguinte: não se admitirá reconvenção, é lícito ao réu na contestação formular pedido em seu favor. Ora, isso é reconvenção. Então, bastava dizer, ele pode reconvir desde que a sua pretensão seja essencialmente conexa. Não basta, porque a ideia de conexão para fins de reconvenção, nas palavras do Barbosa Moreira, né, que foram aí eternizadas e são utilizadas sempre que se trata desse requisito da conexão, a reconvenção, para ser admitida no processo ordinário, no procedimento ordinário, ela se satisfaz com o mais tênue vínculo entre a demanda inicial e a demanda do réu. Então, o mais tênue vínculo entre os fundamentos da demanda do réu
e o da sua defesa ou da demanda inicial, já basta para a admissão da reconvenção. Então, até se costuma dizer que é um requisito mais elástico até do que o do artigo 103 do Código de Processo Civil. Então, por isso que o legislador, por não saber como falar num requisito de conexão mais estreito, bastava dizer essencialmente conexo, porque a ideia de essa palavra essencialmente vai fazer com que não seja qualquer conexão que abra as portas. Então, por aí ele conseguiria criar uma reconvenção que tenha um âmbito de cabimento mais estreito, porque isso vai se afinar com os objetivos desse processo. Eu, particularmente, acho que está certo você não abrir a porta para toda e qualquer reconvenção num procedimento ou num processo em que você queira que esse processo ande mais rápido. Você deve limitar o cabimento da reconvenção a esses casos em que a matéria que vai ser examinada para o julgamento da reconvenção já seja a mesma matéria que vai ser examinada para o julgamento da demanda inicial. Porque a reconvenção, num procedimento ordinário, ela pode trazer matérias que não seriam examinadas necessariamente para o julgamento da demanda inicial. Ela tem esse condão de ampliar bem o objeto do processo. Para que a reconvenção seja inserida num procedimento mais simplificado, concentrado e célere, basta você falar na essencial conexão entre as demandas. Então, o legislador, por não ter vislumbrado isso, aí recorreu a essas fórmulas que dão toda essa confusão. Então, ele chega aqui no artigo 31 a dizer que não se admite a reconvenção, mas que o réu pode formular uma demanda no processo, ou seja, pode reconvir. Então, são situações aí que a gente tem que enfrentar na prática. Bom, pelo adiantado da hora, não pude falar muito mais da reconvenção, mas vou procurar aqui só dar algumas linhas gerais a respeito do assunto. Então, ela é disciplinada, sobretudo, dos artigos 315 a 318 do Código de Processo, mas também é regulada em alguns outros diplomas legais. Ela é tanto uma resposta como uma demanda, então ela é um só tempo, resposta e demanda. Eu tenho algumas situações, também em razão dessa criatividade do legislador, que eu tenho que ver uma reconvenção sem ele falar expressamente em reconvenção, e aí eu tenho situações em que, na minha opinião, eu posso falar numa reconvenção compulsória ou numa contestação necessariamente acompanhada de reconvenção, e isso acontece na ação de consignação em pagamento. O artigo 896, e esse talvez seja o artigo mais problemático que existe na identificação de um fenômeno. O artigo 896 diz o seguinte: na contestação, o réu pode alegar que o depósito não é integral, inciso 4º. E aí o parágrafo único diz o seguinte: no caso do inciso 4º, a alegação será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Por que o legislador não disse aqui? No caso em que alegar que o depósito não é integral, o réu deverá reconvir para pedir o valor que entende devido. Que é o que fez o legislador português. O legislador português regula a ação de consignação e pagamento dessa forma. E até para traçar um paralelo com a ação de consignação na lei de locação, na lei de locação, a ação consignatória prevê o seguinte: além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral. Então, se eu interpretar o que está aqui por trás do artigo 896, eu tenho uma exigência de que o réu reconvenha para pedir o valor que ele entende que não é integral. Só que esse artigo ele dá margem às mais diversas interpretações. Então, tem gente que entende que essa ação é dúplice, porque o réu basta indicar o montante que entende devido. Então, mesmo sem demandar, ele poderia sair do processo com uma sentença reconhecendo o valor devido, e essa sentença seria um título executivo. Só que, na minha opinião, essa indicação do montante devido só pode se dar por meio de uma demanda. E aí é só você recorrer
tanto a legislação de Portugal como da lei de locação, que trata essa alegação do montante que entende devido como objeto de reconvenção. Só que talvez aqui o legislador tenha ficado com medo de exigir a propositura de uma demanda, porque existe esse dogma de que não se pode compelir alguém a propor uma demanda. Só que em algumas situações isso acontece. Basta lembrar o caso dos embargos à execução, que são uma ação, e que o legislador exige que o réu da execução os apresente. Então, não deveria haver um tabu aqui no caso para impedir o legislador de falar, ele deveria acabar com o medo de usar essa palavra reconvenção, que é o que parece que existe e que acaba criando uma série de problemas. Então, reconvenção e ação dúplice não são a mesma coisa. Eu vou dar aqui rapidamente uma definição do que eu entendo por ação dúplice para mostrar isso. Ação dúplice é aquela ação capaz de proporcionar para qualquer das partes uma tutela jurisdicional de igual qualidade, independentemente de demanda, pedido ou defesa por parte do réu, em razão de peculiaridades da relação de direito material, do pedido de tutela formulado e da sua disciplina legal. Então, é aquela ação em que o réu vai poder receber alguma coisa além daquela simples declaração de que o autor não tem razão, sem fazer nada, mesmo sem contestar, sem fazer um pedido em seu favor e mesmo sem reconvir. Então, só para dar rapidamente um rol aqui do que se pode entender como ação dúplice. A ação declaratória é dúplice, porque como nela tudo que o autor pede é uma declaração de alguma coisa, o réu vai poder sair desse processo com uma declaração, só que com a carga invertida em relação àquela que o autor pediu. O procedimento sumário não envolve ação dúplice, porque esse pedido é uma reconvenção. Ação de consignação em pagamento, na minha opinião, não é dúplice, mas acho só eu que digo isso na doutrina, porque a maioria das pessoas entende que essa alegação do réu na contestação seria suficiente para tornar a ação dúplice. Só que o réu tem que fazer alguma coisa, porque se ele não disser qual o montante que ele entende devido, a alegação de que o depósito não é integral não pode ser apreciada, porque o legislador diz expressamente: no caso do inciso 4º, a alegação só será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Então ele tem que ter um comportamento ativo no processo. E isso deveria ser chamado reconvenção, na minha opinião. Porque a ação só seria dúplice aqui se o réu, mesmo sem falar nada, pudesse ter reconhecido o depósito como não integral e isso gerar o título executivo em favor dele. Só que o legislador não entendeu dessa forma. Ele exige um comportamento do réu no processo. Então, por isso que para mim a ação não é dúplice. A ação de prestação de contas é dúplice. A ação possessória, na minha opinião, não é dúplice. E essa também é um caso que suscita várias dúvidas na doutrina e na jurisprudência. Tem gente que entende que a ação é dúplice porque o réu pode formular o pedido em seu favor. Mas isso é reconvenção. Então, a ação não é dúplice. E tem também juristas que sustentam que a ação seria dúplice, porque mesmo... E aí, se fosse o caso, seria o caso de duplicidade, mas na minha opinião, o julgamento da possessória não garante isso. Eles entendem que a ação é dúplice porque, mesmo que o réu não fale nada, o juiz poderia reconhecer a posse em favor do réu. Só que isso vai contra o próprio artigo 922, que diz que é lícito ao réu pedir a proteção possessória em seu favor. Se o artigo 922 diz que o réu pode pedir a proteção possessória em seu favor, é porque ele tem que pedir para sair do processo com alguma coisa. E se ele tem que pedir alguma coisa, a ação já não é dúplice. A ação de divisão e demarcação de terras particulares é dúplice. A de restauração de autos é dúplice, porque a divisão e demarcação de terras particulares é dúplice, porque mesmo que o réu não fale nada, o juiz vai ter que nomear um perito para traçar uma linha para dividir ou demarcar, e essa linha não vai precisar ser colocada onde o autor queria. Então, independentemente do réu falar alguma coisa, a linha pode ser traçada de uma outra forma que lhe favoreça, então por isso que a ação é dúplice. Restauração de autos é dúplice porque os autos são restaurados para todo mundo de forma igual, mesmo que o réu não peça nada. Ação de desapropriação também é dúplice, como já falei. Processo dos juizados especiais não são dúplices, porque o réu tem que pedir alguma coisa e pedir alguma coisa é reconvenção.
Ação de consignação de aluguel e acessórios da locação. Não é dúplice. O réu tem que reconvir tanto para pedir o despejo como para cobrar os valores faltantes. Ação revisional de aluguel também não é dúplice. É preciso reconvir para que o réu saia do processo com um valor de aluguel que supere o valor pedido na petição inicial, ou que tenha bases diferentes para o reajustes. Ação renovatória também não é dúplice, porque o réu precisa formular um pedido no processo. Resolução do contrato por onerosidade excessiva e revisão judicial, prevista nos artigos 478 e 479 do Código Civil. Também não é dúplice, porque se o autor pede na petição inicial a resolução do contrato por onerosidade excessiva, a revisão judicial do contrato só vai poder ocorrer se o réu pedir e colocar as condições em que ele quer isso, porque o juiz não pode de ofício rever o contrato, porque isso extrapola os limites do pedido inicial, que é só de resolução. Alienação compulsória do imóvel em atenção à função social da propriedade, que é prevista no artigo 1228. Aqui também é preciso um pedido para que o proprietário seja privado do imóvel, então eu preciso de uma reconvenção. Enfim, são essas situações aí que a doutrina e a jurisprudência costumam rotular de dúplices e que eu procurei aqui fazer um apanhado para mostrar o que é efetivamente dúplice e aquilo que você precisa de reconvenção para sair do processo com algo além da simples improcedência. A reconvenção pode ser tratada como uma faculdade, como um direito do réu, porque ele deve ter essa garantia de poder demandar o autor de forma mais econômica, ágil e eficaz, e a reconvenção traz tudo isso. Ela também deve ser vista como uma faculdade, porque, em regra, o réu pode escolher se reconvém ou se vai inserir a sua pretensão num novo processo. Porém, há exceções. Se o réu não age antes do fim do processo pendente, o seu direito pode perecer. Por exemplo, no caso de uma separação. Então, o autor ajuizou uma ação de separação, pedindo... bom, essa tem uma questão controversa, né, se existe ainda essa ação de separação ou não, mas, enfim, pede a dissolução da sociedade conjugal pelo meio do divórcio e imputando a culpa ao réu. E o réu, se não deduzir na sua resposta uma pretensão pedindo que o vínculo conjugal seja terminado por culpa, com reconhecimento da culpa do autor, uma vez proferida uma sentença acolhendo o pedido do autor, essa questão não vai mais poder ser discutida em nenhum outro processo. Então, ou ele age antes do fim desse processo por meio da reconvenção, ou até propondo uma demanda própria que dá vida a um novo processo, mas que vai tramitar enquanto esse outro processo não se encerrou, ou, uma vez encerrado esse primeiro processo com o reconhecimento da sua culpa, a coisa julgada vai impedir qualquer discussão a respeito. Os pressupostos para a reconvenção, só vou falar disso rapidamente, são os mesmos para a propositura de uma demanda num processo próprio. Então, tem os requisitos de admissibilidade do julgamento do mérito e também tem os requisitos próprios, que seriam a conexão. Então, eu tenho que ter uma demanda que seja conexa com os fundamentos da defesa ou com os fundamentos trazidos pela petição inicial. Eu tenho que ter a observância da tempestividade, ou seja, a reconvenção tem que ser ofertada no prazo da resposta. Eu tenho que observar o requisito da compatibilidade procedimental, ou seja, o procedimento previsto para aquela demanda do réu tem que ser compatível com o procedimento que está em curso, porque senão a reconvenção vai trazer mais desvantagens do que vantagens. Eu tenho que respeitar o requisito da competência absoluta, ou seja, eu só vou poder inserir no processo que já está em curso uma pretensão para o qual o juiz encarregado do julgamento daquela primeira demanda seja absolutamente competente. Então, eu não posso, por exemplo, trazer uma demanda pela via reconvencional num processo instaurado perante a Justiça Comum, sendo que essa reconvenção só poderia ser julgada na Justiça do Trabalho. Há uma incompetência absoluta que impede que essa reconvenção seja introduzida no processo. Tenho que observar também o requisito da litispendência. Então, eu só posso introduzir a reconvenção num processo que ainda não tenha se encerrado. Então, imaginem que o juiz, diante da petição inicial,
já deu uma sentença ou de improcedência liminar, com base no 285A, ou já extinguiu o processo em julgamento do mérito. Eu tomo ciência daquele processo e decido comparecer naquele processo, um processo que já está programado para se encerrar, e não posso, então, introduzir uma nova demanda. Então, eu tenho esse requisito da litispendência com essa abrangência para respeitar. Então, são 5 requisitos específicos, além dos requisitos gerais de admissibilidade para o julgamento do mérito. Então, litispendência, tempestividade, compatibilidade procedimental, competência absoluta e conexão. Que mais? Só vou tentar aqui tratar de 2 temas que geram bastante polêmica, que são o da ampliação subjetiva na reconvenção e o da reconvenção na reconvenção. Então, na reconvenção, eu posso, na minha opinião, trazer para o processo tanto novos reconvintes quanto novos reconvindos. Então, se eu tenho uma demanda ajuizada para o cumprimento de um determinado contrato e quero, na reconvenção, pedir a anulação desse contrato, e todas as partes do contrato ainda não participam do processo, então eu posso, na minha reconvenção, colocar como reconvindos não só o autor, como os demais participantes do contrato, porque para anular um contrato eu tenho que ter, como litisconsortes necessários, todos os participantes. Então, eu posso ampliar o número de pessoas que participam da reconvenção. O legislador não prevê isso expressamente, mas isso é uma decorrência aí de uma interpretação mais efetiva do Instituto da Reconvenção e dos ordenamentos jurídicos estrangeiros. Na Espanha e em Portugal se prevê expressamente a possibilidade de se trazer novas pessoas para o processo. Agora, aqui no Brasil a questão gera controvérsia. Há pessoas que defendem que não pode se trazer novas pessoas na reconvenção para o processo, então essa demanda deveria ser objeto de um novo processo. E uma última questão polêmica que eu me permito tratar é a da reconvenção da reconvenção. Então, poderia o autor, diante da reconvenção do réu, apresentar uma nova reconvenção? Na minha opinião, sim. Apesar do legislador não prever expressamente, o autor ele pode, diante da reconvenção do réu, propor uma reconvenção. Só que ele tem que respeitar o princípio e a regra da estabilidade da demanda. Então, vou dar 2 exemplos aqui que tornam claro quando o autor pode e quando o autor não pode ofertar a reconvenção da reconvenção. Então, imaginem a seguinte situação. Tem uma demanda fundada em danos materiais advindos de uma matéria jornalística. O réu alega que somente retratou os fatos e que, na verdade, quem extrapolou os limites do razoável foi o autor, que foi ofendê-lo por via da imprensa, e isso deu ensejo a uma reconvenção igualmente indenizatória. O autor, diante dessa reconvenção, não vai poder pedir do réu os danos morais que ele alega ter sofrido com aquela matéria jornalística, porque isso ele já poderia ter pedido já na demanda inicial, não pediu, e a reconvenção não teria criado o interesse nesse pedido. Então, esse pedido que ele poderia ter feito não fez, fica deixado de lado e essa reconvenção vai ser inadmissível. Agora, quando que a reconvenção vai ser admissível? A reconvenção da reconvenção. Tem uma demanda condenatória ao cumprimento de um contrato. O réu apresenta a exceção de incompensação, falando, olha, em razão de um outro contrato, o autor me deve uma quantia igual a que ele está pedindo e até um pouco mais. Então, eu quero também receber o saldo que eu tenho direito e ajuizo uma reconvenção. Na reconvenção da reconvenção, o autor vai poder pedir que seja anulado esse contrato que está à base da exceção e da reconvenção. Então, não sei se ficou claro, mas vamos supor. Em razão de um contrato A, o autor fala que o réu lhe deve 50. O réu, na sua resposta, fala, olha, além do contrato A, tem o contrato B. Em razão desse contrato B, o autor me deve 100. Então, eu quero deixar de pagar 50 a uma compensação e quero receber mais 50. E aí o autor fala, olha, esse contrato que você está trazendo na sua resposta é nulo e eu quero que ele seja invalidado.
Então, essa reconvenção da reconvenção é possível. Em 2 minutos eu vou falar apenas brevemente do projeto. Queria até dedicar mais tempo, mas não vai ser possível. E chamar atenção para algumas questões que são tratadas no projeto. O projeto ele acaba com as exceções rituais. Então, antes de tratar dessa questão das exceções rituais, chamo atenção aqui no artigo 337 do projeto, é dito aqui: é lícito ao réu na contestação formular pedido contraposto para manifestar pretensão própria. Então, aqui existe esse novo rótulo aí que o legislador está dando para a reconvenção, na minha opinião, completamente desnecessário. Inclusive, eu não sei se sozinho, mas enfim, vou continuar chamando isso daí de reconvenção, apesar do legislador usar uma outra expressão, porque reconvenção continua sendo a demanda do réu num processo previamente instaurado. Então, não há razão para não chamar isso aí de reconvenção. Aí, no artigo 338 do projeto, vejam que as matérias que antes eram objeto de peças apartadas estão todas inseridas com o preliminar da contestação, com o preliminar ao julgamento, preliminares de mérito, preliminares a serem tratadas antes do mérito. Então, o artigo 338 diz: incumbe ao réu antes de discutir o mérito alegar. Então, incompetência absoluta e também relativa, inciso 2. Incorreção do valor da causa, que antes era objeto de um incidente autônomo, que é o inciso 3. Indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça, que é o inciso 13. A ideia do legislador, então, no projeto, então, chama atenção principalmente para essas duas questões. Acabar com as exceções rituais, então agora tudo seria tratado na contestação de forma preliminar, e dar esse novo nome aí para a reconvenção, acabando com a exigência de uma peça autônoma. Então, a demanda do réu seria chamada agora de pedido contraposto pelo legislador, mas nada impede que se continue chamando de reconvenção, e seria numa peça comum, tanto a reconvenção quanto a contestação. E uma questão que foge um pouco aqui da disciplina da resposta do réu, chama atenção então para essas duas inovações, e uma outra de alguma forma correlata, que é a seguinte: o artigo 483 do novo Código, que trata da questão da coisa julgada, diz o seguinte: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a sentença, não é sujeita a recurso. Aí o artigo 484 diz: a sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites dos pedidos e das questões prejudiciais expressamente decididas. Então, matérias que foram trazidas com a contestação terão o condão de ampliar os limites da coisa julgada. Agora, uma questão que se coloca: será que isso tiraria o interesse do réu em apresentar uma reconvenção para tratar dessa questão prejudicial? Na minha opinião, não. Por quê? Porque não há nenhuma garantia para o réu de que essas questões prejudiciais serão expressamente decididas pelo juiz. O juiz pode dar uma sentença, por exemplo, que extinga o processo sem julgamento do mérito. E aí não vai precisar examinar essas questões. Agora, se o réu tiver inserido essas questões na sua reconvenção, o juiz, ainda que extinga o processo sem julgamento do mérito, ele vai ser obrigado a julgar a demanda do réu. Então, o fato de se estender os limites aí da coisa julgada não tiram o interesse do réu em apresentar uma reconvenção veiculando uma questão prejudicial, por exemplo, com um pedido declaratório. Então, peço desculpas aí por não ter conseguido cobrir todo o programa, já havia antecipado isso, e agradeço a atenção dos senhores.